O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Nós estamos nesta semana, que é uma semana importantíssima na liturgia da igreja, porque nós fazemos duas coisas importantíssimas. Primeiro, a preparação para a grande solenidade de Pentecostes. É rumo a Pentecostes. Nós aqui estamos participando da trezena de nossa patrona, Santa Rita de Cássia. Mas muitas outras paróquias, grupos de oração, fazem a novena do Espírito Santo, ou porque o tem como patrono de suas paróquias, de seus grupos, ou simplesmente porque já tem o costume de fazer toda esta preparação. E também a igreja, como eu falei a semana passada, no hemisfério sul, reza, porque esta é a semana de oração pela unidade dos cristãos. E hoje, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma coisa interessante. Eu até tenho um artigo que eu já li, me falta a memória, o autor, mas o título chama assim: Prazer, Espírito Santo. Porque, olha só, esta palavra de hoje já vem nos mostrar que não é uma coisa de agora, dos séculos passados, é lá na igreja primitiva. Vejam bem que quando o apóstolo pergunta para Apolo: você recebeu o Espírito Santo quando foi batizado? E a resposta dele, na simplicidade, bem simples: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E a quantos de nós hoje tem a mesma resposta? E por quê? Porque por muitos séculos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela ficou esquecida na liturgia, ela ficou esquecida na oração. Nós lembramos que no século XX foi decisivo, seja através do movimento pentecostal, neopentecostal das igrejas protestantes, e seja também por muitos movimentos, e principalmente pela atuação de uma beata chamada Helena Guerra, que escreveu aos papas, e os papas começaram então também a elaborar documentos sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não começou a existir a partir dali, e nem também lá no concílio de Niceno-Constantinopolitano, de Niceia e Constantinopla, quando se tem o credo, que ali se diz que a pessoa do Espírito Santo é Deus, com o Pai e com o Filho, deve ser adorado e deve ser glorificado. As três pessoas da Santíssima Trindade sempre coexistiram. E nós na Igreja Católica sabemos disso. Se você prestar atenção, na liturgia batismal se usa o óleo do Santo Crisma, se invoca o Espírito Santo e depois
no sacramento da confirmação, o nome já está dizendo confirmação, é onde a própria pessoa, não através dos seus pais e padrinhos, agora através de si mesma, ela então, através da imposição das mãos do bispo, ou de quem o bispo delegar, no caso, ele só pode delegar para sacerdote, então seria só o padre, impor as mãos e dizer, recebeis o Espírito Santo por este sinal. Então, vejam bem que coisa bonita. Depois o Evangelho vai falar que no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus disse, coragem, eu venci o mundo. Por que Jesus faz isso? Porque ele percebeu a euforia dos apóstolos. Eles estavam ali assim, ardorosos, né? Cheios de ânimo. E Jesus então, como que jogasse um balde de água fria? Não, mas como que alertasse para eles, cuidado. Vocês vão ser perseguidos por causa disso. Por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Na vida em comunidade também é assim. Em especial naqueles momentos fortes de espiritualidade. Aí tem gente que grita, que cai, que pula, que canta, que arrepia. Faz aquela coisa bonita. Mas basta um fracasso. Basta uma desilusão. E tudo vai por água abaixo. Nós abandonamos o barco. Aquilo que parecia uma fé inabalável, parece fogo de palha. Então nós cristãos precisamos estar atentos para o que Jesus está ensinando hoje. Nós não podemos deixar ser levado pelas emoções, mas nós temos que ter os pés no chão. E Jesus nos encoraja ao dizer que nós teremos aflições, mas que nós não devemos ter medo. E nós não podemos confundir a palavra coragem, que para muitas pessoas, quando eu digo assim, o fulano é corajoso, mas ele não tem medo. Não. Quem não tem medo não precisa de coragem. O corajoso, na verdade, é aquela pessoa que está morrendo de medo, mas ela enfrenta o perigo. Então, na igreja primitiva, nós tínhamos muitos discípulos de Jesus que estavam com medo. Nós vemos que eles trancavam nas catacumbas, escondiam nas cidades. Então, faziam isso por quê? Porque estavam com medo de ser preso, ser morto. Mas mesmo apesar de estar com medo, eles não deixaram de anunciar o Evangelho. E muitos pagaram com a vida. Como anda o nosso medo hoje? Medo do que nós temos? Havemos de perguntar. São Rafael Barão, um monge trapista, ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, Senhor meu Deus, dai-me a paciência, porque a minha vida está cheia de contradições. Eu estou cheio de dores, de lutas, eu não tenho paz. Eu não quero que procures uma paz sem tentação, sem perseguição, sem contrariedade. Esta paz é a paz do mundo. E o padre vai rezar daqui a pouco, que Jesus Cristo nos dá a paz, mas eu não vou lá, dou como o mundo dá. Porque a paz que vem de Deus não é sossego, como diz assim, é sombra e água fresca, não. Mas é um coração contrito. Que nós, a propósito, não esqueçamos que em meio a esta paz, em meio àquele ardor fervoroso, em meio aos sofrimentos, os milagres continuam a nos acompanhar na sequência da liturgia que nós vimos ontem e que vai desembocar domingo que vem em Pentecoste. E aí eu quero encerrar abrindo um parênteses para explicar que o milagre não é um show de onipotência de Deus. Deus vai querer mostrar que é poderoso, então ele vai fazer milagre. Não, Deus não dá showzinho de milagres para mostrar a sua divina onipotência, para deixar a gente extasiado. Não. Todo milagre, como ensina o evangelista João, é sinal de que Deus intervém na humanidade, em resposta a uma oração, em resposta ao clamor do seu povo. E o milagre, meu irmão, ele requer
3 condições para que seja milagre. Quais são essas 3 condições? Primeiro, que seja um fato histórico, que tenha verdadeiramente acontecido aqui, na nossa realidade, na nossa história. Então, se você viu uma estrela andando lá para cá, um milagre, a estrela foi... Não, isso não faz parte aqui da nossa realidade, da nossa história da humanidade. Histórias de milagre não são narrações fantasiosas, cuja origem, às vezes, não tem nada de extraordinário. Então, essa é a primeira coisa. O milagre acontece na nossa humanidade. Por isso que João não usa a palavra milagre. Ele usa a palavra sinal. Só olha o Evangelho de São João. Segundo, tem que ser um fato totalmente inexplicável pela ciência. Olha, como é que eu vou saber que a ciência não explica? Eu preciso deixar a ciência estudar. Então, quando alguém fala que aconteceu um milagre, a igreja já diz, submeta aos médicos, aos cientistas, para ver o que eles dizem. Porque se os médicos, se os cientistas disserem, não, isso aqui aconteceu por isso, explicou cientificamente, a igreja vai dizer, então isso não é milagre. Porque milagre a ciência não explica. Terceiro, o fato real e inexplicável pela ciência deve ter acontecido num contexto digno de Deus. O que é o contexto digno de Deus? Vou dar vários exemplos. Não é um local ou o pecado das pessoas, não. Porque Deus faz os seus milagres onde Ele quiser. No meio do prostíbulo, lá no meio dos criminosos, na cadeia, aqui dentro da igreja. Mas esse digno significa o seguinte, que quem está propagando o milagre não esteja procurando lucro comercial, não esteja procurando vender a imagem do santo que intercedeu pelo milagre, não esteja procurando vender o cartazinho e etc. Não, é preciso entender isso. Porque se houver interesse comercial de ganhar dinheiro em cima de milagre, a gente tem que desconfiar do milagre. Depois, não pode ter charlatanismo, curandeirismo, essas coisas que são contrárias à fé cristã católica. Então, meus irmãos, nós podemos dizer, na nossa igreja católica ocorrem milagres e milagres, porque o milagre ele tem que ser perene no tempo. Não adianta a pessoa falar, eu fui curada, testemunho hoje, amanhã a doença está ali, então. Por isso que a igreja demora tempo para dizer, ela espera, ela é sábia. Então que nós possamos estar atentos. E concluindo de vez agora, né? Diríamos que só a igreja tem autoridade para dizer, isso é milagre. Às vezes a gente fala pelo costume, mas para bater o martelo, nem o bispo, nem o padre, nem o diácono, somente a autoridade da igreja, através do tribunal para isso constituído. Vamos pedir a Deus que Ele faça nas nossas vidas o milagre cotidiano das coisas pequenas, principalmente do amor aos irmãos.